Gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando 4 passos para que você possa vencer esse pecado que você já não aguenta mais, que você fala, eu não consigo vencer esse pecado tá maior do que eu, esse pecado é muito grande, eu não consigo vencer. Mas eu vou tentar ajudar vocês através desses 4 passos. E esses 4 passos é baseado na palavra de Deus, tá? Então, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu prego aqui é na palavra de Deus, tá? Então, se você já gostou do título do vídeo, eu vou te pedir 2 favores. Se você puder, se inscreve aí no canal, tá bom? Se você gostar do vídeo, tá bom? Seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E deixe o seu like pra ajudar no engajamento do vídeo, tá? Outra coisa, gente, talvez no meio do vídeo vocês escutem um latido muito alto, é porque meu cachorro tá aqui dentro, porque tá chovendo, não tem como botar ele lá fora, tá? Então, eu vou aguardar a compreensão de vocês, beleza? Bora lá, então. 4 passos para vencer o pecado. Mas o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que você faz ou fala que vai contra os princípios de Deus, que vai contra a vontade de Deus. Por exemplo, Deus fala pra você, não mate, aí você mata, entendeu? Você tá pecando. Esse é o pecado, pronto, beleza? Tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus, que vai contra aquilo que Deus falou pra gente fazer, é o pecado. Tudo aquilo, tá? Então, o primeiro passo para você vencer o pecado, outra coisa antes de falar essa primeira dica aqui, não existe pecado maior e pecado menor. Tem pessoas que falam assim, esse pecado é muito grande, eu não sei, eu não vou conseguir vencer ele. Gente, o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto, Deus perdoa. Então, para Deus, pecado é pecado. Se você rouba uma caneta ou você rouba um carro, é pecado, do mesmo jeito. É o pecado do roubo, tá? Por exemplo, se você... Mas aqui na Terra, não, né? Aqui na Terra, se você rouba uma caneta e o dono da loja vê, um exemplo, né? Faz de conta, eu, Priscila, tô numa loja, eu vou e roubo uma caneta. Provavelmente a pessoa não vai chamar a polícia, mas vai falar um monte pra mim, vai pegar a caneta de volta, né? E praticamente não vai nem deixar eu entrar mais na loja e vai botar segurança pra me tirar da loja, entendeu? Então, assim, eu não vou presa. Mas se eu roubar um carro aqui na Terra, provavelmente se me pegar eu vou presa. Entendeu? Mas diante de Deus, não. Diante de Deus é o pecado. Não importa se você tá roubando uma caneta ou se você tá roubando um carro, tá? Então isso é muito sério. Então a gente tem que entender que o pecado te afasta de Deus. O pecado pode te levar pro inferno. Entendeu? Então é muito sério, tá? O salário do pecado é a morte, então a gente não tá, sabe, as coisas não estão pra brincadeira, nós estamos nos últimos dias e tá difícil. Então a gente tem que se purificar todos os dias, se limpar, pedir pra Deus tirar tudo aquilo que desagrada ele, né? Que está no nosso coração, na nossa mente. E vamos lá então, tá, gente? Como vencer o pecado? Primeiro, orem e vigiem. Olha o que está escrito em Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está fraco, mas a carne é fraca. Orem e vigiem. Através da oração, você consegue pedir força para Deus. Através da oração, você consegue ter um relacionamento íntimo com Deus, onde a voz de Deus vai estar mais audível a você e você vai conseguir ver quando você está fazendo algo errado. A voz de Deus vai ser tão clara na sua mente que você não vai conseguir fazer. E vigie para você ver aquilo que está errado e você não entrar no meio do erro, entendeu? E você vigia, às vezes vigia a nossa boca, né? Às vezes as pessoas falam alguma coisa e a gente quer revidar, a gente quer falar alguma coisa, ou a gente quer falar mal da outra pessoa, mas esse é o vigiar, é você evitar que aconteça, entendeu? Você perceber que não, não posso porque Deus não quer que eu faça isso, entendeu? Esse é o vigiar. E isso te faz vencer o pecado, tá? A oração e o vigiar te faz vencer o pecado, tá? Segundo, não ceda. Olha o que está escrito em Provérbios. Gente, tô meio perdida aqui. Provérbios 1, 10 diz assim, meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita. Em algumas Bíblias está escrito, não ceda. Que isso aconteça. Talvez lhe digam, venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscadas contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiro como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha e junte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afastem-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se o pássaro vê
alguém montar armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os enganosos, a sua própria cobiça os destrói. Então, aqui, só nesses provérbios aqui, a gente conseguiu entender vários tipos de pecado: roubo, assassinato, mentira, ganância, enfim. Só que o que acontece? No primeiro, né, fala assim: filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita. Ou seja, você tem o poder de não aceitar, entendeu? Toda vez que Deus fala pra você na sua mente, filha, não faz isso, não vai pra lá, não faz daquele jeito. É tudo Deus falando pra que você não faça aquele pecado. Porque se você fizer, você vai estar em pecado, entendeu? Deus sempre mostra, mas Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Infelizmente, depois daquele o que aconteceu, né, o primeiro pecado que entrou no mundo, a gente ganhou o livre-arbítrio. Hoje em dia a gente pode escolher entre querer ou não. Não é Deus que leva para o inferno, mas é as pessoas que vão para o inferno por vontade própria, porque elas querem ir para o inferno, porque elas, infelizmente, elas escolhem o mundo, o pecado, e o pecado te leva para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Entendeu? Então você não cedendo às outras pessoas, algumas pessoas que no caso são chamadas de pessoas más influências, sabe aquelas famosas má influências que a nossa mãe fala, essa pessoa é uma má influência pra você, é uma má influência, se você, é essas pessoas aqui, se você for e fazer exatamente aquilo que as pessoas estão mandando você fazer, você entrar naquilo, você vai pecar contra Deus, né? Então, não ceda, tá? Você tem o direito de não ceder. Ah, mas esse pecado é mais forte do que eu, gente. É o que eu falei. Não fale que o pecado é mais forte do que você. Porque quando você fala isso, você tá colocando na sua mente, eu não vou conseguir. Você tá falando que o pecado é maior. Diante de Deus não tem esse negócio, entendeu? Diante de Deus, pecado é pecado. Tudo que é pecado nos afasta de Deus. Então, não ceda. Você consegue dizer não para o pecado, tá? E através dessas dicas que eu tô te dando, você vai ter mais força para poder vencer. Mas tudo começa aqui, tá? Você tem o direito de não ceder, de não escolher não ir. Mesmo que você não escute Deus falando, mesmo que você não sinta vontade de não fazer, não faça, tá? Então, você tem o direito de não ceder, tá? Terceiro é jejue. Olha o que está escrito em Mateus 17:21. Diz assim: mas essa espécie não sai senão com jejum, com oração e jejum. O que é o jejum? O jejum ele pode te fortalecer junto com a oração, né? Os dois juntos são uma arma poderosa contra o inferno, entendeu? Enquanto você jejua e você ora, você tem muito mais clareza, muito mais força de ver aquilo que é certo e que é errado. A voz de Deus fica audível no seu ouvido. Você consegue ver, você consegue ouvir com muito mais clareza aquilo que está errado, sabe? E é muito mais fácil você ceder ao pecado. Você não ceder ao pecado, aliás, né? Você não ceder ao pecado. Então, jejue, tá? Porque o jejum te traz forças. E outra coisa, esse versículo aqui tá falando sobre um espírito que estava numa pessoa, né? Resumindo aqui a história para não ficar longo o vídeo. E os discípulos perguntaram para Jesus porque eles não conseguiram expulsar. Porque eles tentaram expulsar primeiro, eles não conseguiram. E aí Jesus falou, tem casta de demônios que só saem com jejum e oração. E às vezes você tá em um pecado, por mais que não existe pecado grande e pequeno, o que acontece é a sua força que tá fraca, entendeu? Então, através do jejum e da oração, você vai conseguir vencer aquele pecado. Às vezes é um pecado que tem já, de tanto você pecar, aquilo já é um demônio por trás. Entendeu? Porque você abriu uma brecha. Enquanto você abre uma brecha, através do pecado, vem um demônio e começa a agir na sua vida, te deixando mais fraco, te deixando mais com mais vontade de fazer aquele pecado. Por exemplo, um pecado sexual, por exemplo, é um pecado grande que tem um demônio por trás, entendeu? Então, você só vai vencer coisas espirituais com armas espirituais, entendeu? Tá na cara. Então, jejuem, orem, vigiem, tá? Todas essas dicas que eu dei pra vocês, só falta só mais uma. Mas através do jejum você vai conseguir vencer, porque o jejum é uma... Eu li num livro uma vez que fala que o jejum é uma bomba do inferno, como se você tivesse como é que chama? Em posição de ataque contra o inferno. Então o inferno vai revidar, mas se você tá jejuando e tá orando, você vai ser mais forte, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, entendeu? Então você vai conseguir vencer esse pecado, independente do que seja. Pecado é pecado diante de Deus, e não tem nada que Deus não possa fazer. Então, se
revista, né, das armaduras de Deus, tá? Em Efésios 6, para que você possa resistir às tentações as tentações do diabo e tudo aquilo que ele quiser trazer para sua vida, você vai ceder, você vai vencer em nome de Jesus, tá? 4. Opa, peraí. Resista, tá? Eu acho que é esse, gente. Que estranho, não marquei. Eita. Eu acho que eu não marquei aqui qual era o quarto. Ora em vigie, não ceda, jejue. Tá em Tiago 4,7. Vamos ver o que tá escrito em Tiago 4,7 pra eu poder lembrar o que era. Portanto, submetam-se. Ah, lembrei. Submetam-se a Deus, tá? Submetam-se à vontade de Deus. Essa aqui é a quarta dica, tá? Aí tá escrito assim, Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vocês repararam que tá escrito primeiro, submetam-se a Deus. Ponto. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Primeiro você tem que se submeter a Deus. Depois que você se submeter a Deus, você vai conseguir resistir ao diabo, entendeu? Então é o que eu falo, coisas espirituais são vencidas por armas espirituais. Então você precisa se submeter à vontade de Deus para que Deus te ajude a resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Não adianta você querer resistir ao pecado com a força do seu braço, tá? Ah, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Tipo, colocar na sua cabeça, eu não vou fazer, eu não vou fazer. E você não orar, e você não jejuar, e você não buscar, você vai fazer. Entendeu? Então, assim, o pecado, quando você tá mais fraco espiritualmente, o pecado é como se ele fosse quase invencível. Entendeu? E quando você se fortalece no espírito, você vê que o pecado não é nada, porque Deus é tudo, porque Deus pode fazer você vencer. Entendeu? Você vê, depois quando você vencer o pecado, você vai olhar para trás e falar: "Nossa, aquilo ali, aquele nojo, aquela porcaria que eu tava fazendo, realmente estava me afastando de Deus e poderia me levar pro inferno". Mas depois que você se revestiu das armaduras de Deus, você vigiou, você orou, você não cedeu, você jejuou e você se submeteu a Deus, você conseguiu vencer aquele pecado e aquilo te separou do pecado e te aproximou de Deus. E Deus te fez uma nova criatura, entendeu? Então, submetam-se à vontade de Deus. Porque quando você se submete à vontade de Deus, Deus te faz vencer. Porque Deus vai ver que no seu coração você quer sair dessa situação. Você não tá ficando dando um de vítima, falando, eu não consigo vencer, você consegue vencer sim, tá? Porque na palavra de Deus tá escrito resistir ao diabo, não tá falando resistir ao espírito maligno, não tá falando resistir à doença, não, tá resistir ao próprio diabo. Resistir a... Pera aí, gente, que eu tô meio perdida aqui. Tô até me... Como é que fala? Até me... eu esqueci a palavra. Mas tá escrito assim, submetam-se a Deus, submetam-se a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. O diabo, o próprio diabo que pode levar tua alma pro inferno, que pode acabar com você lá no inferno por toda a eternidade, ele vai fugir de você no momento que você se submeter à vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus, se entregue a Deus, faça aquilo que Deus quer que você faça. E aí o diabo vai fugir de você. Não vai precisar você botar ele pra correr. Ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você porque maior é que está em você do que aquilo que está no mundo. Então não pense, não existe pecado que você não consegue vencer. Você consegue vencer sim. Põe na sua mente, eu consigo vencer. Siga essas quatro dicas que eu dei pra vocês e vocês vão vencer. Independente do que seja. Não existe pecado que Deus não possa vencer. Não existe. Não existe pecado que você não possa vencer através de Deus, é claro. Mas o caminho é Deus. Não tente seguir o caminho das suas próprias mãos. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu me atrapalhei um pouco e até me esqueci aqui, mas é porque eu trabalho também gravando vídeos. O meu serviço, eu trabalho com marketing digital, então assim, eu começo a me confundir um pouco, né? Porque eu gravo vídeo todos os dias. Então um dia eu gravo vídeo pra trabalho e um dia eu tô gravando vídeo pra postar nesse canal aqui cristão. Então eu fico um pouco perdida, tá, gente? Aí eu acabo confundindo um pouco as coisas. Aí às vezes eu esqueço de escrever algumas coisas também, tá? Mas eu espero muito que possa ter te ajudado
Eu espero muito que você possa vencer esse pecado, tá? Se você gostou, comenta aí o que você... Não precisa comentar o seu pecado, tá? Mas comenta aí se te ajudou, esse vídeo te ajudou de alguma forma. Eu vou gostar muito de saber, eu vou trazer mais conteúdos pra vocês nesse sentido. Se você quer que eu fale em determinado assunto, você pode deixar comentado aqui no canal, tá? No vídeo, que eu vou estar comentando também. Eu vou estar me organizando pra poder postar também outros vídeos falando exatamente aquilo que vocês querem que eu fale. E é isso, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal, deixa o like, eu vou deixar meu Instagram também se você quiser me seguir, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e fiquem com Deus. Tchau!